A mulher que ajudou a dar forma a Israel foi justamente a mulher que menos recebeu amor dentro da própria casa. Se você quer entender como a Bíblia pode preservar uma mulher como essencial e ao mesmo tempo deixá-la emocionalmente em segundo plano, você precisa olhar para Lia. Porque Lia não é uma personagem secundária. Lia é uma das mulheres mais importantes de todo o Antigo Testamento. E é exatamente por isso que a história dela incomoda tanto. O texto hebraico, o Taná, valoriza profundamente o povo de Israel, a linhagem, as tribos, a herança, a descendência e a promessa. O Antigo Testamento é um texto que organiza a memória nacional, identidade religiosa e continuidade histórica. Ele não trata a genealogia como detalhe, ele trata a genealogia como poder. Ele trata nascimento como política, ele trata ventre como aliança. E mesmo assim, dentro desse universo que exalta a formação de Israel, Lia aparece como uma mulher que sustenta parte decisiva dessa estrutura, mas não recebe o mesmo brilho narrativo da irmã amada. É filha de Labão, irmã mais velha de Raquel e primeira esposa de Jacó. Só que ela entra na história já marcada por uma violência estrutural. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, não por Lia. O desejo dele estava em Raquel, o afeto dele estava em Raquel. Mas Labão engana Jacó e entrega Lia na noite de núpcias. Isso está em Gênesis capítulo 29. Ou seja, Lia entra no casamento não como uma mulher escolhida. Ela entra como uma mulher negociada, como mulher usada dentro de um arranjo masculino, como mulher inserida numa lógica em que o pai e marido decidem, e ela é só parte da transação. E isso por si só já desmonta qualquer leitura romântica dessa história. Depois, o próprio texto é brutal. Em Gênesis capítulo 29, versículo 30 e versículo 31, deixam isso claro. Primeiro, o texto diz que Jacó amava Raquel, bem mais do que Lia. E logo depois, em Gênesis, versículo 31, vem uma das frases mais duras da Bíblia sobre uma mulher dentro do seu casamento. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada em algumas traduções, não amada em outras traduções e até odiada em umas, diz que abriu uma madre, porém Raquel era estéril. Isso é fortíssimo, porque a Bíblia não esconde que Lia vivia numa relação de afeto desigual. E aqui está uma chave importantíssima. Deus vê que os homens normalizam. O texto mostra que enquanto a estrutura patriarcal a empurra para o segundo plano, Deus enxerga a dor dela. E aí vem o que torna Lia ainda maior. Porque se o Antigo Testamento valoriza Israel, então você precisa prestar atenção em quem ajuda a construir Israel. E Lia não ajuda pouco. Lia gera Rubem, Simeão, Lavi, Judá, Isacar, Zebulon e ainda Diná. Isso está em Gênesis 29 e 30. Agora preste atenção no peso disso. Levi é a tribo sacerdotal. Judá é a tribo central da monarquia davídica, da identidade judaica posterior e na leitura cristã da linhagem messiânica. Em outras palavras, a mulher menos amada da casa é a mãe de duas das colunas mais importantes da memória hebraica, o sacerdócio e a realeza. A mulher que o imaginário popular costuma deixar em segundo plano é a mulher que dá luz à parte do coração simbólico de Israel. E tem mais, a dor de Lia aparece na forma como ela nomeia os filhos. Isso é uma aula de leitura bíblica. Quando nasce Rubem, em Gênesis capítulo 29, versículo 32, Lia diz algo equivalente a: o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Quando nasce Simeão, em Gênesis capítulo 29, versículo 33, ela diz: porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Quando nasce Levi, em capítulo 29, versículo 34, ela diz: agora desta vez meu marido se unirá a mim. Você percebe o que está acontecendo? A maternidade dela não aparece primeiro como celebração romântica. A maternidade dela aparece como tentativa de conquistar dignidade dentro de um casamento desigual. Isso é devastador, porque mostra uma mulher cuja fecundidade vira linhagem de sobrevivência emocional. Ela gera filhos, mas o que ela busca é reconhecimento. Ela entrega herança, mas o que ela deseja é amor. E aqui está a parte mais sofisticada desse episódio. A Bíblia hebraica valoriza radicalmente Israel, como eu já disse para vocês. Valoriza linhagem, valoriza tribo, valoriza descendência. Valoriza o povo eleito, só que mesmo num texto que protege com tanto zelo a memória dos hebreus, uma mulher que ajuda a estruturar essa própria memória ainda pode ser narrada sobre a lógica da utilidade e não da centralidade. Lia é indispensável,
mas não é celebrada na mesma proporção da sua importância. Ela é preservada como fundamento, não como preferência. E isso revela uma hierarquia profunda, mesmo quando a mulher é essencial para a aliança, o afeto, o brilho e a narrativa continuam orbitando em torno da mulher desejada. E se alguém acha que Lia é pequena na tradição, basta lembrar de um detalhe que quase nunca é pregado com a força que merece. Em Gênesis, capítulo 49, versículo 31, Lia aparece entre os grandes sepultados da caverna de Macpela, junto a Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e depois Jacó. Isso não é detalhe, isso é consagração patriarcal e matriarcal dentro da memória de Israel. A tradição judaica a reconhece entre as matriarcas, ou seja, a história às vezes tentou colocá-la como menos brilhante, mas a própria estrutura bíblica não consegue apagá-la. Porque no fim, Lia permanece, Lia funda, Lia sustenta, Lia atravessa a narrativa.